Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão parcial de um contrato que foi firmado pela Prefeitura de Sarandi após identificar indícios de irregularidades na contratação de serviços de engenharia e arquitetura por meio da dispensa de licitação. O contrato totaliza aí R$465 mil e ele foi dividido em 5 lotes. E o principal apontamento lá do Tribunal de Contas recai sobre o lote 1, que é referente aos projetos do estádio municipal, cujo valor é o maior, que chega a R$257.900. Dispensa de licitação é quando é algo emergencial. Agora vamos falar a verdade. Projeto para terminar o estádio não é emergencial. 8h37, estamos recebendo aqui a visita e a participação da advogada Simone Martini para a gente falar mais a respeito disso. Desse trâmite todo. Por que o Tribunal de Contas barrou? O que é a dispensa de licitação? Para quem ainda não entende, às vezes está acompanhando a gente, fala, Juliano, qual que é a diferença? Mas não precisa ter a licitação. Nesse caso, tem casos que a dispensa de licitação vale, tem casos que ela não vale. Casos de urgência é uma coisa. Agora, para terminar o estádio, não é. Se fosse para a conclusão, por exemplo, da obra de reforma e ampliação da UPA, eu acho que às vezes poderia até passar na dispensa de licitação. Bom, se para ampliar a UPA teve licitação e não teve dispensa, imagina para o estádio. Seja bem-vinda, Simone Martini. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Pinga Fogo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Simone, vamos lá, para a turma entender, o que é a dispensa de licitação? Para quem está nos acompanhando, dizendo assim, tá, mas o que é dispensa de licitação? Não tem concorrentes, a prefeitura pode contratar qualquer um? Como funciona esse trâmite, Simone? Ora, a lei de licitação, que é a lei 14.133 de 2021, ela veio para substituir a 866 de 93, né? Existem as licitações e existe a dispensa de licitação, que é uma exceção. Certo. E quando ela pode ser utilizada? Quando há justificativa, proporcionalidade, limite legal e motivação em lei. Ou seja, nós temos que usar ela quando tem todos esses requisitos e quando o valor é baixo, tem um limite ali de valor, para emergências ou calamidade e situações específicas previstas em lei. Então, a gente não pode usar a dispensa de licitação de qualquer maneira. Ela é uma exceção dentro das modalidades de licitação. A dispensa não pode ser para qualquer contratação, para qualquer aquisição do município. Não. Tanto é que, por exemplo, como é o caso do que está acontecendo em Sarandi, foi contratado a dispensa para fazer um contrato, né? E por que contrataram? O que eles alegaram na justificativa? Eles alegaram emergência ou calamidade pública. Porém, a dispensa ela também tem um teto, tá? Que é para obras e serviços de engenharia, que é esse caso, o teto é de 125 mil. Mas não significa que esse é o teto máximo, tá? Certo. A lei traz exceções quando se trata de emergência. É por isso que eles usaram essa justificativa, né? Colocaram que é uma emergência e que por isso que ultrapassou esse valor de 125 mil reais, entendeu? Só que o que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu que não tem emergência ali. Por quê? Porque não foi apresentado qual é o risco imediato que aquilo ali traz para usar a dispensa para fazer essa contratação de serviço. Não tem risco para a população, nem o risco da estrutura que já tem lá no local, que é assim, um risco de, se não terminar, pode ir, por exemplo, tudo por chão. O que não sei se não vai ter que acontecer, que é demolir tudo aquilo lá que foi feito. E também não tem o risco de deixar a população sem atendimento, porque é um campo de futebol. E o que o tribunal entendeu? Poxa, desde 2015 e 2016 essa obra está parada. Agora ela está em risco? Qual é a emergência de terminar ela? Então faz a licitação normal, não faz
através da dispensa de licitação, que é para emergência. Não é o caso. E foi isso que o tribunal entendeu, né? Que não é um risco imediato que está ocorrendo ali, não tem uma situação real de calamidade, de emergência. E aí, o que o tribunal também questionou? A contratação desse projeto, ele vai conter o problema na hora? O risco imediato vai solucionar na hora algum problema? Não. Então, por isso que não pode ser usada a dispensa, porque não tem um risco imediato ali, entendeu? Então, a dispensa ela é a exceção da exceção, você não pode usar ela para qualquer coisa. E é o caso desse estádio, que está parado há anos e não é o caso de usar uma dispensa para um projeto. Então, tem que fazer o passo a passo comum com a lei de licitação, com a licitação comum, e não com a dispensa de licitação. E essa contratação de R$ 257.900, ela se refere apenas ao projeto para a conclusão da obra. O valor a ser investido em torno aí de 10, 11 milhões não está nessa conta aqui não. É, porque ele coloca até num vídeo, né, falando que já tem 11 milhões para terminar a obra, já está até... Então, mas já tem aonde? No caixa da prefeitura? Aí que tá, né? Onde tá, e assim, 11 milhões. Juliano, são 11 milhões que nós estamos falando para terminar um estádio que já foi inaugurado. Tá, desculpa interromper, Simone. Tá, tem 11 milhões, foi dito lá, tem 11 milhões para terminar. Tinha 2 milhões para comprar aquele terreno para a construção da casa de custódia, que já foi depositado em juízo, aquele dinheiro estava separado. Mas o interessante é que não tem o dinheiro, por exemplo, para a contratação de exames, porque dias atrás nós ajudamos uma pessoa aqui, fizemos uma vaquinha ou uma campanha, ajudamos uma pessoa aqui que precisava de um exame, porque é uma pessoa que faz um tratamento e precisava de uma tomografia, não me lembro agora o nome mais exatamente, mas ficou no valor. Contratação particular, nós pedindo desconto e chorando, acho que ficou por R$650, se eu não me engano. E lá em Sarandi, essa pessoa, além de tantas outras, tiveram a informação de que é o seguinte, exame de imagem você esquece para 2025. Só que eu não estou falando agora de dezembro. Nós estamos falando, se eu não me engano, foi final de outubro, comecinho de novembro que nós ajudamos. Mas ele não tinha orçamento para contratação de exames. Mas e esses 11 milhões? Então em caixa? Ah, Juliano, mas não é dinheiro da saúde. Peraí, não é dinheiro da saúde, mas é um dinheiro de uma fonte livre que ele pode ir para a saúde. Que a saúde você tem o dinheiro da pasta, mas você pode pegar da fonte livre, você pode destinar para a saúde. Na saúde você tem a obrigatoriedade de um investimento mínimo. O percentual é 25% da saúde? Da saúde é 15%. É 15%. Isso, da educação 25%. Só que você não é obrigado a investir apenas 15%. Você pode investir 15, 16, 18, 20, 25. Aliás, quanto mais se investir na saúde, melhor para a população. Mas, infelizmente, muitos administradores não veem dessa forma. Então, tem o dinheiro para o estádio, mas para esses cuidados não tem? É aí que entra a parte de gestão, né, Juliano? O gestor, ele precisa priorizar as importâncias dentro do município para atender a população. E no caso de Sarandi, nós temos, no meu ponto de vista, duas coisas que são muito importantes, que é a saúde e a educação. Elas são prioridade. Sim. E no caso, a saúde, ela tá pedindo socorro, porque eu recebo diariamente mensagem, né, no meu WhatsApp, no meu Instagram, de pessoas pedindo socorro, de pessoas que precisam fazer exame. E sabe o que está acumulando junto com tudo isso? Muita gente não está recebendo do INSS, tá? Tá um caos o INSS também. Várias pessoas que entraram com pedido, ou tá com o pedido sendo cortado, ou ainda não recebeu porque entrou e está demorando. E realmente está demorando. Eu estou acompanhando alguns casos. Está demorando para sair perícia, essas coisas? Está demorando para sair o pagamento, a perícia. Mesmo casos que eu atendi, tá com atestado médico, comprovando, não estão pagando. Mesmo a pessoa de licença médica não estão pagando. Então, assim, está juntando tudo isso. O pessoal não está recebendo do INSS, pessoas que realmente precisam. Não está tendo exame pelo SUS, não está tendo as cotas. Então, assim, pessoas estão vindo desesperadas me procurar também. E assim, dá muita dó, Juliano, porque são pessoas que realmente precisam, que estão em desespero, precisam de um exame, precisam de um tratamento. Eu recebi aqui esses dias um caso que eu fiquei bem triste,
que é do seu Mário Luiz de Paiva. Ele está com um tumor debaixo do braço, precisando de fralda para cuidar, porque ele não conseguiu o tratamento na hora certa, adequado, no tempo devido, piorou a situação dele. Então, assim, são casos que a gente recebe diariamente de pessoas que estão desesperadas, e aí que a gente vê o problema. Está faltando prioridade. Está faltando organizar melhor aonde vai o dinheiro público, as prioridades que o município está gritando. Mas é o seguinte, para ampliação da UPA, o governo do estado está aportando valor para essa contratação. A licitação já saiu e tudo mais. Só que a prefeitura não correu atrás de uma contratação emergencial para um projeto de ampliação da UPA. Que lá eu acho que poderia até passar. Porque a saúde está pedindo socorro, né? Que a saúde pede socorro, a ampliação é necessária, a gente sabe disso e não é de hoje, já é de muitos anos. Mas não teve esse interesse de uma contratação emergencial com dispensa de licitação lá. A questão do exame, a gente precisa esclarecer uma mentira que foi dita lá em Sarandi há pouco tempo agora, durante esse mês de dezembro, que é aquela mentira de que, não tem fila para exame mais igual tinha no passado, no primeiro dia útil no primeira segunda-feira do mês. Toda a primeira segunda-feira do mês era um caos, lembra? De fila nas UBSs da turma ir buscar a liberação para o exame e tudo mais. Tinha muita gente que ficava na fila, mas ainda não conseguia o exame, a cota, porque tinha acabado e tudo mais. E agora postaram lá, inclusive no comecinho do mês, uma mentira dizendo o seguinte: primeiro mês, tomamos a decisão, não tem fila. Claro que não tem fila por uma mentira, um comentário, uma postagem bem hipócrita de dizer o seguinte: não tem fila, é claro. O pessoal tá aguardando em casa, não precisa ficar na fila. Só que aguarda em casa 2, 3, 4, 5, 6 meses. Só não vai lá pra fila. Mas o andamento não mudou em nada. Foi só aquele negócio, deixa o seu pedido aqui, meu queridinho, que aí quando sair eu te ligo. Em vez de você ficar esperando na fila, você fica esperando em casa. Aí aquele negócio, vai demorar? Agora a turma pode falar, espera sentado lá na sua casa. Literalmente espera sentado. Então foi dito uma mentira. O próprio prefeito disse essa mentira na rede social dele. Não tem mais fila. Óbvio, vocês mudaram o procedimento. Agora a turma deixa o encaminhamento lá e o pessoal da UBS tem que ligar. Tem que ligar quando sair. E vai demorar do mesmo jeito. Porque não tinha dinheiro para exame, por exemplo, de imagem ainda para esse finalzinho de ano. O pessoal tem que aguardar só para 2026. E isso, Juliano, é gestão. Sabe por quê? No poder público funciona assim. Você faz a licitação e, em seguida, o contrato. Certo. Então, vamos supor assim, quando você faz o contrato para fazer os exames, para as cotas, para fazer a parceria com os laboratórios, isso tem uma duração. E você sabe qual é a duração disso. E você sabe o quanto tempo que leva para fazer uma nova licitação e todo um novo procedimento. Então, precisa ter organização dentro da máquina pública, dentro da gestão, dentro da administração pública. Então, você sabe que aqueles exames, aquelas cotas, aquele convênio com os laboratórios, eles vão finalizar em tal período. E já tem um prazo. Você sabe o prazo. Então, é por isso que tem que ter organização. Porque antes desse prazo acabar, pelo menos 6 meses antes, você já começa um novo procedimento. Ou de prorrogação, ou nova contratação. Então, é por isso que tem que ter organização. Para que isso não aconteça. Para que no final do ano, como está acontecendo, não fique sem vaga, não fique sem cota, não deixe as pessoas sem exames. Porque não tem organização, entendeu? Se tivesse, isso não teria acontecido. E esse tipo de licitação não tem dificuldades porque é rotineiro, já acontece. E você só atualiza alguns dados básicos ali, uma planilha para licitar de novo. Exatamente. Se não for renovar, que é mais fácil ainda. É tipo assim, a gente usa o gás em casa. A gente sabe que o gás vai acabar, entendeu? Então assim, eu já tenho um botijão de reserva, eu já tenho ele ali, tá reservadinho, porque eu sei que final do mês agora vai acabar o gás, que eu comprei final do mês passado, dá para 30 dias normalmente, então já tá para acabar. Eu já posso comprar, vou comprar o botijão, vou comprar o gás agora do botijão reserva
já vou deixar ele lá, porque daqui 5 dias já vai acabar. A hora que acabar eu já tenho. A prefeitura pode fazer a mesma coisa com a contratação de laboratórios para realizar exames também. Não precisa deixar para uma forma emergencial. Aliás, nós tivemos ainda, acho que no meio do ano, até um pouquinho antes, acho que foi um pouquinho antes, uma situação em que quase que Sarandi fica sem a realização de raio-x lá na UPA. É verdade isso. E a vereadora Thay Menegas, ela levantou, ela falou, ó, vai acabar o contrato, nós vamos ficar sem. E aí? Porque não queriam renovar, tá? Porque podia ser renovado, não podia ser renovar, renovado, né? Sem problemas. Só que assim, se você não quer renovar... E a turma renovar, falava que aquele então serviço estava bem feito. Antes. Mas é o caso assim, não quero renovar, quero fazer uma nova licitação. Tudo bem, só que então você tem que planejar pelo menos 6 meses antes, senão não vai sair. Porque é burocrático. Porque não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, então tudo bem. Agora, se você não começou esse procedimento antes, a melhor coisa a se fazer é renovar. Porque senão vai ficar sem serviço. Isso não pode acontecer, porque é a população que sofre. São os serviços essenciais, esses aí não podem ficar com essa lacuna, com esse espaço vago, mas de jeito nenhum. E não é o caso do estádio. Porque o estádio está parado há anos. Desculpa, quem ficou 8 anos fica mais 2. E outra coisa. E foi isso que o tribunal entendeu. Né? E assim, mas fizeram uma pesquisa, aquela pesquisa, tá? Fizeram uma pesquisa e lá 70 e tantos % das pessoas querem que termine o estádio. Eu acho que esse percentual é até maior. Se você fizer a pergunta, você quer que essa obra continue parada ou você quer que o município conclua? Tanto do estádio como outras obras em Sarandi, Maringá e qualquer outra cidade desse Brasil afora, toda a população quer que ela seja concluída. Com certeza. As obras dos blocos da UEM estão lá parados. Todo mundo quer que conclui, ninguém quer obra parada. Mas não dessa forma atropelada. Exatamente, Juliana. E tem outras prioridades da cidade, muitas outras, aliás. O problema não é a obra, né? É a falta de urgência, é o desrespeito com a lei e o risco, né, de novamente jogar dinheiro fora. E é isso que não pode acontecer. E por isso que o tribunal pediu para segurar, para analisar. Ele ainda vai ter o direito à defesa, claro. Só que é isso que o tribunal tá de olho. Tem indícios aí de irregularidade. Por que tá contratando uma dispensa se você pode fazer o procedimento comum? Então vamos com calma, não vamos gastar dinheiro à toa de novo. A obra é bacana? O estádio precisa ser terminado? Precisa, assim como a prefeitura também, a obra da nova prefeitura. Aliás, a obra da prefeitura ela foi feita quase que até a parte do acabamento. Isso, falta só ali o revestimento, uma pequena... Se eu não me engano, tem mais de 90% da obra concluída ali, né? É que a empresa queria um valorzinho maior, né? Ela queria pegar um dinheirinho a mais. O então prefeito lá atrás, Waldo Volpato, falou, não, o valor contratado é outro, não vem que não tem, filhão. E o Volpato mexe com obra, ele sabe como é que é. E tem que ter, realmente tem que tomar cuidado, né, com esses superfaturamentos. Isso. E aí agora, parece que agora vai, né, concluir. Precisa concluir, precisa. né? Igual esse estádio, precisa, mas com responsabilidade. Até lá atrás, eu acho que o próprio De Paula, se eu não me engano, ele postou esses dias uma visita ao prédio da prefeitura, não foi? Foi, né? Acho que ele postou uma visita ao prédio. Esse prédio que está sendo construído. E eu acho que tem que ser concluído mesmo. E outra, o prédio da prefeitura lá não é para beneficiar o prefeito De Paula. E eu sei disso. Assim como não era para beneficiar o Volpato e nem para beneficiar o De Paula, sei lá, por mais 4 anos, se ele for para uma reeleição ou outro prefeito que vem em Sarandi. Mas o paço municipal que Sarandi tem hoje, o prédio, não é compatível com a cidade, mas, aliás, já há algum tempo. O servidor público de Sarandi, que trabalha lá no paço, ele não tem uma estrutura adequada para ele realizar um bom atendimento para a comunidade. Além do que vai economizar em aluguel de prédios, aquela coisa toda. Sarandi merece. Sarandi merece um prédio novo da prefeitura. E esse prédio está praticamente concluído. Sarandi precisa, na minha opinião, uma rodoviária. Não precisa ser gigante, mas uma rodoviária para quê? O sarandiense não precisa ficar deslocando de Sarandi para Maringá. Sarandi ainda é visto, às vezes, pelo gestor como um bairro de Maringá. Então nós vamos para a rodoviária de Maringá. Não, Sarandi tem que ter a rodoviária de Sarandi. Marialva tem, Mandaguari tem, Jandaia do Sul tem.
outras cidades da região têm, por que Sarandi não tem? Paissandu tem, Mandaguaçu tem, e Sarandi não tem? Uma cidade desse porte não tem uma rodoviária? É verdade, isso é algo que a população cobra bastante e com razão, né? Porque não tem, muitas pessoas têm essa dificuldade. Por exemplo, se você vai de um lado extremo ao outro extremo de Sarandi, você precisa ir para Maringá para depois voltar. Isso é um absurdo, né? Isso tem que realmente mudar. Também, exatamente. A empresa que opera lá é a empresa que é daqui de Maringá, que foi o transporte metropolitano, que é o caso da Cidade Verde, né? Sem contar os pontos de ônibus que precisam de reforma, né? Tem que ter o abrigo para quando tem chuva. Então tem vários detalhes ali que realmente precisam ser melhorados. Tem bastante coisinha para ser cuidada, né? Tem. E sobre a prefeitura, a nova prefeitura, realmente ela é importante. Se você for analisar a longo prazo, Juliano, vai trazer economia para o município, porque são muitos espaços alugados que geram um custo para o município. Então, esse espaço, além de trazer uma melhor logística, né, para ser atendida a população, também vai trazer essa economia por causa dos prédios que são alugados. Então, foi uma obra importante, né? A gente espera que ela seja finalizada, porque ela vai ser importante e a longo prazo vai realmente ter uma economia ali para os cofres públicos. E agora, deixa eu perguntar, é possível a Prefeitura de Sarandi já começar a preparar, ou já deveria ter preparado, por exemplo, licitação para compra dos mobiliários? Porque precisa mobiliários, equipamentos, por exemplo. Ah, não, mas cada secretaria que atua lá no Paço Municipal, aquela coisa toda que vai para lá, eles já têm equipamento. Mas não dá para levar também equipamento muito antigo, computador daqueles antigão, que a gente sabe que vira e mexe precisa estar sendo modernizado e tudo mais. Dá para licitar. Agora o mobiliário, por exemplo, dá porque com o projeto você já tem medidas. As mesas, por exemplo, você já sabe quantas mesas cabem em cada lugar, em cada sala, em cada departamento. Essa coisa toda que com o projeto já sabe, né? É verdade, é igual a gente falou, tem que ir planejando desde já, porque demora, são procedimentos demorados, né? Que a hora que o prédio estiver pronto, o mobiliário já está comprado ou já está pronto para ser licitado de forma rápida. Isso, e aí você já se muda de uma maneira mais rápida e já economiza o aluguel daqueles outros que estão sendo gastos, né? Que nem não precisaria estar sendo a partir do momento que ali fica pronto. Agora, até estão perguntando, tá, mas o estádio, mas não precisa, o projeto para acabar o estádio. O detalhe é o seguinte, voltando ao estádio. O estádio foi inaugurado com o churrasco e chopp, com costela assada, fogo de chão, aquela coisa toda. Incompleto. Incompleto é o seguinte, colocaram a grama e fizeram uma arquibancada. Não tem projeto de vestiário. Não foi feito projeto de vestiário. É tipo assim, vai jogar bola, igual quando a gente vai jogar bola naqueles racha-canela na chácara, sabe, naqueles campos, que assim, um troca dentro do carro, o outro vai atrás do pé de manga, aquele negócio, sabe? É mais ou menos isso que era pra ser feito lá. Você imagina. Não foi feito projeto de vestiário. É a mesma coisa, meu amigo, se construir a casa e falar assim, já podemos usar a casa, podemos usar o banheiro da casa. Ah, mas nós esquecemos de colocar... Não tem o projeto do vaso sanitário, não tem. Você vai usar o banheiro sem o vaso sanitário e sem a pia? O estádio lá de Sarandi tá da mesma forma, não tem projeto de vestiário, aquela coisa toda. E parece que um laudo que foi feito lá na arquibancada constatou que aquela arquibancada tem falhas. Provavelmente vão ter que demolir aquilo. Foi um laudo de dezembro de 2024, tá? Feito pela própria engenharia da prefeitura, né? Na época ali que foi solicitado no governo do Volpato. E realmente, é um laudo que identifica problemas graves ali na estrutura. E isso foi uma outra medida que o tribunal falou, olha... Se já tem problemas graves ali, então vamos com calma. Tá com risco para a população, né? Não pode sair fazendo outros projetos em cima. Tem que primeiro verificar qual é o laudo que existe ali, como está. É tipo o que tem, dá para aproveitar? Provavelmente não. Provavelmente não, pelo que fala esse laudo de dezembro de 2024, né? Tem um amigo meu, construtor, e quando ele começou a trabalhar com obras, lá em Jandai ele fez uma casa e aí ele construiu aquelas caixas d'água. Antigamente, lembra aquelas caixas d'água que era do lado de fora da casa? Fazia aquele pilar de concreto, uma cruzinha em cima e colocava a caixa d'água.
E fez. Primeiro dia que a família foi morar lá, já foi tudo pro chão. Por quê? Ele calculou a estrutura pro peso da caixa d'água. Vazia. Não cheia. É tipo ali, será que a arquibancada suporta o público em cima dela, pulando e vibrando na hora de um gol, por exemplo? Pois é, e é esse o risco. Exatamente. Né? Porque nesse laudo, tava ali falando, olha, não é recomendada a continuidade da obra. Então, o laudo afirmava, não recomenda a continuidade da obra. Vão ter que demolir aqui. É necessário um novo estudo para ver o que dá para reaproveitar, o que não dá para reaproveitar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Ó, a arquibancada praticamente não vai dar para ser reaproveitada, provavelmente. Se der para ser reaproveitada, ela vai ficar aos fundos do gol, porque vão ter que mudar o campo de lugar. O campo não dá para ser aproveitado porque tá uma quiçaça lascada. Esse dia atrás para fazer um vídeo e passar num trator lá roçando, sabe aquele trator que roça colonhão, matagal, tudo aquilo lá? Tava daquele jeito. Mas o gramado não se aproveita nada, vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que mudar o posicionamento e tudo mais. Então não é algo emergencial. E não vai acontecer rápido porque o Tribunal de Contas entrou na parada e falou: epa, segura a peteca aí. Mas vamos fazer um cálculo aqui junto comigo, Juliano. Na época, lá em 2015, 2016, foram gastos aproximadamente um pouco mais de R$800 mil. Certo. Né? E feita a inauguração. Certo. Mas não tinha. E eu não comi aquela costela, hein? Costela e nem o chopp, eu tomei um golinho daquele chopp. Então, aí foi feito com, vamos supor, um pouco mais de R$800 mil e falou, ó, deixei o resto do dinheiro em caixa para finalizar, mas fez a inauguração. Agora, um novo vídeo do próprio prefeito diz que tem 11 milhões para finalizar. Então, olha a diferença, né, daquela época para agora. Agora precisa de 11 milhões para finalizar, ou seja, naquela época já não tinha nenhum estudo técnico, não tinha o vestiário, não tinha o banheiro. Não foi previsto muita coisa, né? E foi feita uma inauguração. É isso que a população fica indignada e com razão. Porque não foi feito nenhum estudo, foi um dinheiro jogado fora, porque é quase 1 milhão jogado fora. Isso, né? Sim. É muito sério, é dinheiro público. E agora vai vir mais 11 milhões, sendo que Sarandi precisa de tantas outras coisas. E agora a gente falou, a obra é importante, tem que finalizar, tem que, mas sempre priorizando quais são as importâncias que vão ser prioridade ali para a população. É o que a gente diz, não somos contra a construção do estádio, ao término de uma obra, tem um espaço para lazer, tem um espaço para competições oficiais e tudo mais, para que realmente Sarandi não fique dependendo de Maringá, que eu não gosto que tratem Sarandi como sendo um bairro de Maringá, e eu acho que essa independência é importante. Agora tem as prioridades, tem outras coisas muito mais importantes para serem resolvidas, tá? E não pode ser tudo de forma atropelada, como já foi na educação, e famílias sofreram muito, passou 2025 todo, agora já entrou no recesso. Vamos ver se para 2026 não teremos o mesmo problema, que ainda não está tudo resolvido na educação, naquela compra de vagas e tudo mais, tá? Mas a gente vai acompanhar um pouquinho mais para falar sobre isso aqui também. Certo, Simone Martini? É isso mesmo, vamos acompanhar aí, né, as novidades. Vamos torcer que ano que vem essas crianças estejam todas matriculadas. Né? É algo que desde o início do desse ano eu falei, né, que é uma lástima, essas crianças perderam um ano inteirinho que não volta mais. Então a gente espera que ano que vem elas estejam matriculadas, estejam recebendo todo o auxílio, toda a dedicação e todo o cuidado que elas merecem, né? Esse trâmite que está acontecendo agora, contratação de entidades sem fins lucrativos, contratação dessa forma, nós não somos contra. Pode ser dessa forma, porém, não precisava ter sido da forma que foi. Tipo assim, ó, corta tudo agora, deixa a molecada fora e aí a gente vai contratar. Não, peraí. Vamos começar o processo, vamos contratar dessa forma para o ano que vem, só que enquanto isso as crianças continuam na escola,
para não terem prejuízo pedagógico, as famílias não terem problemas. Enquanto a gente vai providenciando e fazendo todo esse trabalho, todo esse trâmite, a criançada está na escola, está tudo pronto. Essas entidades, encontramos as entidades que têm capacidade para atender essas crianças, agora, sem fins lucrativos, para 2026, está tudo certo, elas já estão aptas a receber essas crianças. Já conseguimos contratar, então para 2026 o contrato com as escolas particulares será cancelado e pronto. As escolas particulares saberiam desse problema, os proprietários não teriam prejuízos, as famílias não teriam esse prejuízo com as crianças, que é o prejuízo pedagógico também, e não haveria problema nenhum. O problema foi tudo atropelado. O atropelo que foi feito às coisas nesse ano é que prejudicou todo mundo em Sarandi. Perfeitamente, Juliano. Você falou exatamente o que eu penso. Faltou planejamento, né? Novamente. Se tivesse feito exatamente como você disse, esse ano, por que você não faz da noite pro dia as coisas acontecerem? Você não contrata filantropia da noite pro dia, você não transforma um prédio numa creche da noite pro dia, você não contrata professor da noite pro dia. Então, é exatamente o que você falou, esse ano a gente vai manter os contratos, vai manter as crianças matriculadas. Durante o ano, vai construindo nova creche, vai chamando mais entidades filantrópicas, vai organizando. Agora, deixar quase 2.000 crianças fora da creche por um ano, isso é muito absurdo, e foi por isso que o Tribunal de Contas tomou essas decisões que vem tomando, né? Porque é absurdo e isso não volta mais. Esse um ano está perdido, infelizmente, e está perdido tanto para as crianças, né, que foi um ano inteiro ali fora das creches, quanto para os pais, que sofreram muito também. E o problema é esse, né? O prejuízo pedagógico, que é o maior, que esse aí não se recupera com dinheiro algum, infelizmente. E isso é comprovado. Existe um prejuízo pedagógico comprovado. Isso é muito triste. Agora 9h08. Simone, obrigado da visita mais uma vez, do bate-papo com a gente aqui nessa manhã. A gente vai tirar uns dias de folga. O nosso patrão aqui liberou uns dias de folguinha. Comecinho de janeiro, estamos com baterias recarregadas. Estaremos no 220 ligados e afiados. Porque o Nino falou, recarrega as baterias, compra uma lima nova, porque é para voltar afiado em 2026. Né? Vamos estar por aqui. E vai ser convidada a participar com a gente aqui também, tá? Obrigado da parceria, obrigado aí das visitas, de atender aí as nossas demandas, né? Às vezes numa segunda-feira que é corrida, às vezes numa quinta-feira, às vezes era terça, em cima da hora à noite mandando mensagem, surgiu tal assunto, vamos falar amanhã no rádio, mas eu tô indo para... Não, eu passo lá antes e tal... Mas valeu a pena, porque tem sempre um cafezinho em Jandaia aí. Ah, sim, é uma delícia, te falei, né? Eu adoro vir tomar um cafezinho. Bom demais. Mas, Juliana, eu que agradeço, tá? Sempre o convite, agradeço fazer participação aqui no Pinga Fogo. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar também, deixar um abraço a todo mundo, todos os ouvintes aqui da Rádio Pinga Fogo, principalmente o pessoal lá de Sarandi. Quero desejar um Feliz Natal a todos, a você, amém, Juliana, a todos ao Márcio, nós, né? A todos nós, que Deus abençoe todo mundo e que o ano novo seja assim, que a gente comece com o pé direito, comece com muitas bênçãos de Deus, com muita saúde. Desejo que as coisas melhorem realmente, né? Amém. Para todo mundo. Então, um Feliz Natal a todos vocês que estão nos ouvindo, o pessoal de Sarandi, um Feliz Natal abençoado e também um próspero ano novo. E 2026 eu espero estar aqui novamente a convite de vocês, para a gente estar sempre comentando sobre os acontecimentos, para a gente estar mencionando a parte jurídica aqui com o pessoal, tirando dúvidas. Eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui. E surgindo as pautas aí, nós vamos comunicar. Isso. Se tiver um tempinho lá para vir bater um papo com a gente, esclarecer algumas dúvidas aí, é importante para a gente falar com a comunidade, porque tem coisa que parte jurídica a gente também acaba não entendendo.
entendendo direito. Por isso que a gente precisa desse apoio aqui também. Obrigado. Leva um abraço ao esposo, Gustavo. Leva um abraço a toda a família também. Um abençoado Natal, um 2026 que seja maravilhoso para todos nós, que seja maravilhoso, que seja muito melhor na administração pública no geral, Maringá, Sarandi, cidades da região, no nosso estado, no nosso país, para que a gente possa caminhar e cada vez fomentar ainda mais a esperança de que a gente pode ter sim tudo melhor, tudo muito bem organizadinho, com vontade de fazer o bem para o próximo também. É verdade, não vamos perder as esperanças, não é mesmo? De jeito nenhum. Mas muito obrigada, Juliana. Eu levo um abraço sim, um abraço a toda a família também. E um grande abraço a todos vocês que estão ouvindo aqui a Rádio Pinga Fogo. É sempre um prazer estar com vocês. Eu sou a Simone Martini e até o ano que vem. Na rede social é Simone.martini.sdi de Sarandi. Tá, Simone.martini SDI. Isso. Certo. Obrigada. Segue lá no Instagram, principalmente, né? Eu sou do Instagram e eu parei meio que de mexer. O Facebook eu só olhando só. O Facebook é só pra me ver passar. Tá na moda o TikTok também. Eu não uso muito, mas tá na moda. Eu não entendo nada de TikTok. Não entendo nada daquilo lá. Eu sou meio bobão pra essas coisas aí ainda. Agora são 9h12. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer música na sequência da programação. Quando aproveito, claro, pra tomar mais uma xicrinha do Café Jandaia. Já tem mais informações. O Márcio vai falar sobre a questão da poda e corte de árvores. Tem novidades chegando por aí. Hugo Oliveira tem as informações do agro. Vamos falar ainda do clima, trânsito. Tem muita coisa e a participação do ouvinte também. Fica ligado aqui na rádio do Pinga Fogo.